Olá, pessoal. Vamos a mais uma conversa nossa aqui nesse nosso canal. E hoje a nossa conversa vai ser sobre Estado, democracia e direitos humanos. Esses temas eles têm sido estudados no campo da psicologia social, especialmente no campo da psicologia política. Aproveito para divulgar uma associação extremamente importante para a história da psicologia, que é a Associação Brasileira de Psicologia Política, da qual atualmente eu faço parte. E todo esse debate no que tange a discussão sobre processos democráticos, sobre ações coletivas, sujeitos políticos, movimentos sociais, eles são objetos de estudos dessa área de pesquisa da psicologia. Eu utilizarei dois textos base para esta apresentação, para tentar, mesmo que de forma sucinta, já que se trata de um vídeo, debater temas tão amplos, complexos e polissêmicos como são esses do campo da política. Um texto que me servirá de base é o texto da professora e filósofa Marilena Chaui, da Universidade de São Paulo, que se chama O que é Democracia? Esse texto ele está nesse livro, que está disponível online, que se chama Como lidar com os efeitos psicossociais da violência. Foi uma aula magna ministrada pela professora Marilena, aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Esse livro ele é fruto de um trabalho realizado pelo Centro de Estudos de Reparação Psíquica de Santa Catarina, que na época teve uma parceria com o meu grupo de pesquisa, Psicanálise, Políticas Públicas, Direitos Humanos. Temos então o livro no site do CERPSC e também a gravação da aula magna. O outro texto que servirá de base para essa apresentação é do professor Vladimir Safatli, também da Universidade de São Paulo, também filósofo, que se chama Do Uso da Violência contra o Estado Ilegal, que está dentro de um livro que se chama O que Resta da Ditadura Brasileira, O que Resta da Ditadura, desculpe, a exceção brasileira, também disponível online. Bom, o primeiro ponto de partida é minimamente a gente tentar entender o que é a política, esse tema tão polissêmico no campo das ciências humanas, no senso comum. E, primeiramente, vamos partir da ideia de política, como aponta a Marilena Chaui, que a política é aquilo que vem tentar barrar as práticas de violência e de tirania. A política está calcada no princípio da ética, entendendo a ética como tudo aquilo que promove a vida, que promove os direitos humanos. E que aí iremos cair na noção de Estado, que logo mais irei trazer. A política está vinculada à noção de república, da res pública, daquilo que se trata da coisa coletiva. Ao passo que as práticas de violência e de tirania, elas vêm exatamente a barrar essa possibilidade de direitos, de igualdade na vida coletiva em prol de um sistema de privilégios. A violência e a tirania, elas estão ligadas ao uso arbitrário do poder, às práticas de tortura e extermínio, às formas mais sutis de dominação que vão nos levar à noção tanto de violência material quanto violência simbólica. Ou seja, a política ela é aquilo que vai tentar superar essas ações de violência, de tirania e esses processos antidemocráticos. Ou seja, são conceitos que possuem ferramentas interpretativas para a gente analisar, compreender e transformar a nossa sociedade. Ao longo da minha fala, eu vou trazer inicialmente alguns conceitos teóricos, para depois utilizá-los a partir desses autores, autor e autora, como podemos analisar, problematizar e pensar em alternativas para a nossa sociedade brasileira, profundamente desigual e marcada por regimes de violência, de autoritarismo, de tortura e de processos antidemocráticos. Rapidamente, historicizando a noção de política, essa noção de democracia ela começa na Antiguidade Clássica, na sociedade romana e grega, que são as primeiras experiências democráticas,
que vem romper com o tripé que se tinha dos outros regimes políticos que se misturavam família, militarismo e religião. Quando a gente começa a romper esses poderes, começa a trazer os primeiros suspiros de espaços democráticos. Um autor fundamental para pensarmos no que é a política é o Aristóteles, que é um filósofo de 4 anos antes de Cristo, que ele vai dizer que a política é tornar igual os desiguais. Vejam que frase ao mesmo tempo tão antiga e tão atual. Ele vai partir da ideia que é possível tornar igual os desiguais a partir da partilha dos bens, da economia e a partir da partilha na polis, da política. Ou seja, estamos falando, pensando na nossa atualidade, na questão das desigualdades sociais, um problema de raízes históricas no nosso país, e a questão da participação nos processos decisórios da sociedade, o que ele vai colocar que seria a participação na polis. Alguns teóricos inspiradores que eu trago para fazer essas reflexões no que tange a questão dos direitos humanos, da democracia e das desigualdades sociais, começam desde como eu trouxe já Aristóteles, também trazemos Maquiavel, que é considerado por muitos autores o precursor para pensar essa noção moderna de democracia, que é renascentista do século XV, e mais contemporaneamente do século XX, Michel Foucault, o Membe e Jacques Rancière. Embora estaremos calcados nesses dois textos, de alguma maneira esses outros autores que eu citei também trarão algumas contribuições aqui nessa minha fala. Do Maquiavel, eu acho interessante trazer o autor de O Príncipe, que ele traz que o lugar do poder ele é o lugar vazio, que é o lugar que ele tem que ser ocupado pela figura do povo. O que ele vai pontuar é que a necessidade, quando a gente quer instaurar um sistema democrático, é de você cindir o poder da figura do governante. Esse é um princípio por excelência da democracia, né, que é exatamente o oposto de um regime totalitário ditatorial. E algo que eu acho bastante importante de considerar que ele traz, e o Rancière, filósofo contemporâneo, vai desenvolver bastante, é de que a vida coletiva ela é inerentemente, originariamente, desigual. Ou seja, como Rancière coloca, vivemos uma comunidade do dissenso. Rancière vai trazer que a política ela é o ato do dissenso. Quando nós pensamos a história do nosso país, do Brasil, nós vamos ver que desde o início, com a invasão dos colonizadores e as práticas de genocídio executadas contra os povos originários, este é o início da nossa história, nós começamos com práticas de genocídio, de extermínio e de violência, nós temos que o Brasil ele é historicamente um estado oligárquico, ou seja, governado a partir dos interesses de elites dominantes. Ele é um estado que nasce desse violento processo de colonização, ou seja, é um estado racista, é um estado patriarcal, com marcas autoritárias, marcas conservadoras, e fundamentalmente que atua em prol de interesses mercadológicos, em prol da garantia e proteção do sistema capitalista neoliberal. Trago aqui um documentário bastante interessante da Petra Costa, de 2019, que se chama Democracia e Vertigem, que ela resume o Estado brasileiro assim: um Estado que nunca puniu seus torturadores, um país moldado pela escravidão, por privilégios e por golpes, e uma democracia fundada no esquecimento. Essa questão da relação entre memória e esquecimento são fundamentais para pensarmos a forma como nos havemos com a ditadura civil e militar do nosso país, que será tema de uma outra conversa. Bom, entrando para a noção teórica de democracia. A Marilena Chaui vai colocar que
a política, ela é entendida como uma forma que a sociedade cria de lidar com os conflitos e essas divisões sociais inerentes e originárias à sociedade de um sistema capitalista, que é inerentemente desigual e produtor de práticas de sujeição, de exploração e dominação. A política tem como objetivo promover a igualdade, e a política é entendida como práticas discursivas, a política como o ato da palavra, a política como produção de narrativas. Ou seja, a política é entendida como um campo público coletivo de disputa de narrativas. Essa é uma perspectiva que ela vai criticar a visão estrutural e essencialista de democracia, a visão estrutural que vai entender que o sujeito ele vai ser resultado do lugar que ele ocupa na estrutura social, e a visão essencialista vai individualizar a capacidade de fazer política no indivíduo, como se essa fosse uma capacidade individual de questionamento e reação. A política, então, ela é entendida a partir de um primeiro tripé que eu vou trazer para vocês. Eu apresentarei 3. Um primeiro tripé, a política entendida como práticas de promoção em defesa da democracia, calcado nos princípios da igualdade, da liberdade e dos modos plurais de vida. A Marilena Chaui vai trazer um outro tripé. O tripé que está calcado na igualdade, igualdade de direitos e lutas sociais, na liberdade, liberdade de expressão, de debates e contra toda e qualquer forma de censura, e na liberdade de escolhas, e aí se aproxima muito do nosso foco no campo da psicologia, que é de pensar a produção de sujeitos e subjetividades e modos de subjetivação, que é da escolha, as possíveis escolhas das nossas vidas singulares, escolhas afetivas, de trabalho, de relações, de modos de vida. E o que ela coloca é que esse tripé, igualdade, liberdade e escolha, é o que vai promover, possibilitar ou impedir, cercear a integridade física e psíquica de todo e qualquer sujeito. E aí já dispara uma primeira questão para debatermos, como que esses direitos, como que esse tripé que garante para Marilena Chaui, esse tripé de direitos que garante a promoção da democracia, igualdade, liberdade e escolhas, eles aparecem nos campos de atuação das políticas públicas e sociais, tanto na vida dos usuários e usuárias, das famílias que trabalhamos, que acompanhamos, também para os profissionais que atuam, por exemplo, no SUS e no SUAS. De que forma eles aparecem, né? Eles são garantidos, eles são promovidos, ou eles são impedidos, eles são violentados, eles são cerceados. Um outro tripé democrático, que é o que o Safatli traz, que é o direito também de se contrapor a todo e qualquer regime totalitário, a regimes de censura, e a toda forma que ele chama de exploração econômica, cultural e política, e aqui dá para pensarmos naquela primeira noção que eu trouxe de violência material e simbólica, o direito à participação de todos e todas, de todos terem o direito de opinar e decidir, e um direito completamente violado na nossa sociedade brasileira, que é o direito ao julgamento, ou seja, que todos têm o direito de serem julgados e que sejam punidos mediante a comprovação de que não são inocentes. E aí, quando temos um cenário que 40% da população carcerária ainda não foram julgadas, a população ainda não foi julgada no Brasil, é visível o quanto que esse direito ele é violado na nossa sociedade. E ele coloca, então, que tem um elemento transversal a esse tripé, que é do direito de se opor a práticas de censura, o direito à participação e o direito ao julgamento, que é o conceito de igualdade, assim como Marilena Chaui também apontou. Rapidamente, vou trazer dois apontamentos da Marilena Chaui, que são
noções teóricas que nos ajudam a pensar a democracia como esse espaço de disputa, de conflitos e dissensos. A Marilena Chauí vai colocar que o único sistema que considera o conflito legítimo é a democracia, ou seja, o conflito não é obstáculo, ele é a própria constituição do processo democrático. Isso coaduna bastante com a noção do Jacques Rancière de que a democracia ela se faz por práticas de dissenso, ela se faz por movimentos de disrupção a uma ordem vigente. E o Safatri vai colocar que a democracia ela é histórica, ela não vem pronta, ela não tem um modelo a priori, ela precisa constantemente ser trabalhada, ser construída. E ele coloca, ela é aberta ao tempo, ela está sujeita às transformações e regressões, ela avança e recua. A temporalidade é constitutiva do seu modo de ser, ou seja, ela não cessa de trabalhar as suas diferenças, divisões internas e conflitos. Ou seja, a democracia, ela é um fluxo, ela é movimento histórico. E aí cabe pensar qual que é o lugar dos sujeitos políticos e coletivos na construção dos processos democráticos. E ele pontuou algo que eu acho muito interessante, que ela trabalha a democracia, ela opera numa linha muito tênue entre a sua ampliação e o seu próprio risco contínuo de ser aniquilada. E se analisarmos vários momentos históricos da humanidade, e o nosso brasileiro, de fato, nós temos momentos que a democracia ela se encorpa, ela se reforça, ela se torna orgânica, e parece que num rápido momento, e aí, claro, tem uma complexidade de elementos imbricados, políticos, históricos, sociais, ela começa a ser aniquilada. Acho que isso, para pensar o nosso atual momento político brasileiro, é fundamental. Um outro ponto importante é que pensar na democracia nas sociedades modernas, e pensando até na atualidade, é pensar a democracia a partir dessa noção de Estado, de um Estado que é calcado e voltado para o sistema capitalista na sua atual faceta neoliberal. Trago uma citação da Chauí, que está na página 93 do livro que eu mostrei, que ela coloca assim: o Estado se desobriga do perigo da distribuição da renda, algo estrutural no nosso país, que provoca as desigualdades sociais. Nós temos um grave problema de concentração de renda no país, que vai gerar inúmeros outros problemas sociais, e pode resolver suas dificuldades privatizando os direitos sociais, transformados em serviços a serem adquiridos no mercado. Em outras palavras, o neoliberalismo não prevê apenas a saída do Estado do setor de produção para o mercado, isto é, a privatização das empresas públicas, mas também sua saída do setor de serviços públicos e, portanto, a privatização dos direitos sociais. Em outras palavras, o neoliberalismo se caracteriza pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público democrático de direitos. Então, quando pensamos em democracia, estamos pensando na construção de espaços públicos e nos interesses coletivos. Muito sucintamente, pensar a noção de Estado. O que é o Estado? O Safatli coloca que o Estado ele se constitui por estruturas institucionais que vão buscar promover e garantir experiências de liberdade e igualdade para a população. Novamente, quando a gente pensa a atuação da psicologia, de psicólogos e psicólogas no campo das políticas públicas e sociais, são profissionais que estão trabalhando para o Estado e representando o Estado. Em que medida será que isso é possível? Promover experiências de liberdade e igualdade para a população. É possível? Temos conseguido fazer isso dentro de um SUS, dentro de um SUAS? E esses profissionais, como que eles se veem nessa posição, representantes do Estado? Se identificam com esse Estado? Entendem que esse Estado é um Estado democrático? É um Estado que promove o bem-estar social? Ou eles também se sentem violentados e violados por esse Estado? Esse projeto de extensão que eu pontuei naquele livro, que se chamava Como Lidar com os Efeitos Psicossociais de Violência, foi um projeto de extensão que ocorreu em 2016, 2017,
e ele era exatamente um campo que nós tentávamos construir junto com profissionais da rede, daqui da Grande Florianópolis e do estado de Santa Catarina, tinha profissionais de outros municípios também, fundamentalmente que trabalhavam no SUS e no SUAS, para debater exatamente isso, como que elas significam serem profissionais representantes do Estado, trabalhando em contextos de múltiplas vulnerabilidades sociais, de violação de direitos. Ali era um curso de capacitação, que além de um curso de capacitação, buscávamos pensar esse campo, esse encontro que nós tínhamos de forma quinzenal, como um dispositivo clínico-político que, em outro vídeo que está disponível aqui no canal, quando aborda a inserção da psicanálise nas políticas públicas sociais, eu desenvolvo um pouco esse conceito. Esse foi um projeto bastante interessante e rico aqui para a Grande Florianópolis. No total, se eu não me engano, acho que quase 200 profissionais passaram por esse curso de capacitação, que a aula magna foi essa aula magna da professora Marilena Chauí, que estamos retomando hoje, em 2020. Trago rapidamente também a noção do Foucault de Estado, que o Foucault vai colocar que o Estado, ele se amplia, ele vai muito além do equipamento do Estado. Eles são formas e regimes de governamentalidade que vão estar a determinados poderes disciplinares. Ou seja, pensar na noção de Estado é pensar numa estrutura pulverizada de saber e poder. É pensar na instauração de aparelhos, dispositivos, e que vão se capilarizando nas relações micropolíticas. E ele está voltado a uma preocupação da gestão e do controle das populações e dos territórios. Ou seja, voltado, e aí, de novo, se adentra no debate que trouxe agora há pouco do Estado voltado para o sistema capitalista neoliberal, é um Estado voltado fundamentalmente à produção de corpos dóceis e produtivos. Muito sucintamente, rapidamente, para não se delongar tanto no vídeo, são questões teóricas complexas, que exigem um debate calmo, demorado, aprofundado, que não dá para fazer num canal do YouTube, mas apenas para desencadear, suscitar algumas reflexões. Entrando já para a última parte da minha fala, eu acho muito importante um foco que o Safatli traz nesse capítulo dele de livro, que ele vai escancarar como o Brasil trabalha com políticas de esquecimento das atrocidades cometidas pelo Estado, como a ditadura civil-militar, e ele coloca que essa prática de esquecimento ela está calcada em produzir corpos que foram violentados, que foram desaparecidos, que foram torturados, que foram mortos. Essas práticas é de transformar esses corpos sem memória, sem nomeação. É um apagamento desses corpos. É um processo de dessubjetivação destes corpos. Um exemplo bastante atual, e eu me lembro que quando eu ministrei esse texto pela primeira vez, foi exatamente no dia do assassinato de Marielle Franco. Foi uma aula muito difícil para nós, porque Marielle Franco representa exatamente esse Estado que está calcado nessa política racista, classista, patriarcal, e que atua com práticas de violência, de extermínio, de genocídio, de crimes que se passam impunes e que são esquecidos na memória coletiva brasileira. E é para isso que estamos lutando, e por isso Marielle presente. A Marielle era um exemplo, assim como tantos torturados, desaparecidos e violentados. Desde o início da nossa história, desde as práticas de genocídio com os povos originários, no nosso triste momento de ditadura civil-militar e nas práticas cotidianas, sistemáticas, que os povos de periferias, especialmente jovens negros de periferias, passam cotidianamente, práticas de extermínio que vivemos atualmente no Brasil, todas essas pessoas representam essa tentativa do Estado, da ideologia, que daqui a pouco é o que eu vou fechar com essa noção de ideologia,
essas pessoas, elas representam a violência e o extermínio, que são pilares estruturais da formação histórica do nosso país. Como diz o Vladimir Safatli, são práticas de eliminação, de apagamento, porque são pessoas e grupos sociais que representam o nosso profundo processo de desigualdade social e que a necessidade de genocídio, essa industrialização da morte, como o Membe coloca no seu conceito de necropolítica, ela está colocada para garantir e proteger a reprodução do sistema de desigualdades, do sistema capitalista e garantia de privilégios. E algo muito forte que eu acho que ele traz é que ele aponta que o pior cadáver é aquele que vai deixar como resposta um sofrimento que exige justiça. O que ele vai colocar é que, se por um lado o genocídio ele tem o desejo de eliminação e apagamento desses acontecimentos, o pior cadáver é aquilo que resta dessas mortes que podem e devem ser nomeadas e pronunciadas no campo coletivo e no campo político, reivindicando que elas sejam punidas, que elas sejam visibilizadas, que elas sejam narradas. Ele coloca assim: uma sociedade que torna este anulamento uma política de Estado, ou seja, política de esquecimento como uma política de Estado, perdeu seu poder moral de se definir como Estado. Acho muito forte esse texto do Safatli e muito atual para pensarmos todo o processo histórico do Brasil, especialmente na atualidade do ano de 2020. Para fechar a minha fala, eu vou trazer um conceito que está tão disseminado no senso comum e tão descaracterizado, tão esvaziado, que é o conceito de ideologia. É importante lembrar que ideologia é um conceito cravado inicialmente por Marx, depois desenvolvido, aprofundado e lido por diversas óticas conceituais de inúmeros autores e autoras, mas basicamente para Marx, a ideologia ela é aquilo que vai falsear, escamotear uma determinada realidade exatamente para mascarar um sistema de opressão. Veja como tem tudo a ver com o que eu falava antes, com as políticas de esquecimento, que é uma política do Estado brasileiro. Ou seja, a ideologia ela vem invisibilizar as origens históricas dos fenômenos sociais. Podemos basicamente dizer que a ideologia são práticas e dispositivos que tentam instaurar uma certa cegueira social. Um exemplo que a Marilena Chaui traz é o mito do Brasil não violento. É um mito, e eu estou usando a palavra mito, porque ela faz uma articulação que eu acho interessantíssima, que é de entender a ideologia como um mito. Esse mito de que o Brasil, de que o brasileiro, a brasileira não é violento, ele vem exatamente recalcar a violência para proteger e naturalizar um sistema de privilégios. Ou seja, é uma política de apagamento de que somos violentos e violentas, exatamente para que passemos a naturalizar e não questionar e problematizar as práticas de violência, as práticas de exclusão. Por que ela coloca como mito? Ela coloca o mito, que define o mito, e ela busca na antropologia, é que a narrativa originária ela se perde. Ninguém sabe quando o mito começa. E ninguém questiona se ele é verdadeiro ou não. A questão é que o mito ele se faz em atos, ele opera nas relações sociais, ele produz valores, ele produz crenças, ele produz as relações cotidianas. Então, o mito, mais do que interpretar uma realidade, ele produz uma realidade. E o que ela coloca é que o mito ele vai suportar determinadas ideologias para tornar suportável e justificável o sistema opressor e violento e abominável que vivemos nas sociedades. Ou seja, o mito ele vai trazer algumas ideologias para tentar narrar, para tentar explicar e colocar algumas causas que são mais confortáveis e suportáveis para nos apropriarmos do que encarar a realidade
com todas as suas nuances e com todos os seus elementos imbricados, sociais, políticos, econômicos, culturais, que geram tantas violências e tantas mortes para determinados corpos e determinados grupos sociais. E aí, evidentemente, que historicamente temos grupos sociais que são historicamente, sistematicamente, cotidianamente excluídos, violentados e marginados, né, por serem oriundos de determinadas classes sociais, de determinadas raças, etnias, territórios, identidades de gênero, orientações sexuais, por sua faixa etária e todas as múltiplas formas de opressão e exclusão que operam e que as ideologias vão proteger para que esse sistema continue se repetindo. A noção que a Marilena Chauí traz é que a ideologia ela se opera por meio de mitos e o mito tem como base a repetição, quase que uma repetição inquestionável de narrar as origens dos acontecimentos da sociedade. Ela coloca que a ideologia é a expressão temporal de um mito fundador que a sociedade narra a si mesma. São narrativas que construímos para a sociedade. Da mesma maneira, pensando o sujeito na psicanálise, a noção de identidade é uma ficção que construímos de nós mesmos, são narrações para me definir e me compreender. As narrativas, esses mitos, são mitos coletivos para explicar por que a sociedade é desse jeito. E eles estão calcados em sistemas ideológicos, que são sistemas ideológicos atravessados por determinados interesses de determinadas classes e grupos sociais. Para finalizar, trago como um exemplo que me ocorreu agora, para pensar essa noção entre ideologia e mito como formas de escancarar a raiz histórica de um problema social. Quando nós pensamos nos jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, um campo de atuação extremamente importante e relevante da psicologia, que é a atuação dentro das medidas socioeducativas de liberdade assistida, de regime de liberdade e do regime fechado. Ali estaremos trabalhando com jovens que cometeram, com muitas aspas, porque é muito simples falar isso, ideologicamente é uma resposta mais confortável para nós, são jovens autores de infrações, são jovens autores de atos infracionais. Veja só essa frase, como ideologicamente ela está montada. É o jovem que é autor de um ato infracional. Logo, ele é unicamente, individualmente, exclusivamente responsável pelo ato infracional que ele cometeu. E quanto que a psicologia muitas vezes ajuda a reforçar esse discurso, patologizando isso, colocando isso como um traço antissocial, como um problema de personalidade, esse jovem que é agressivo, esse jovem tem distúrbios de comportamentos. Isso é uma ideologia. E esse é um mito que a sociedade constrói para solucionar um problema extremamente complexo, que é o problema das práticas de criminalidade, de violências urbanas no nosso viver coletivo. Ou seja, o ato infracional desse jovem, ele vem como uma resposta para solucionar um problema muito maior que nós temos, que são as desigualdades sociais. O ato infracional do jovem, ele vai ser entendido como um problema provocado por esse jovem, um problema que a sua solução está, por exemplo, na redução da maioridade penal, ou seja, vamos encarcerar mais esses jovens. Como a maior parte são jovens negros periféricos, não se questiona por que será que a grande absoluta maioria são jovens negros e periféricos no sistema de medidas socioeducativas. É um problema, então, de classe, é um problema de etnia, e a solução é a redução da maioridade penal. Se eu aumento as práticas de encarceramento, eu estou resolvendo a causa da criminalidade. Ou seja, ao invés de olharmos isso como um problema social, histórico e político, que está relacionado a uma produção das nossas raízes históricas, que tem a pobreza estrutural, o racismo estrutural, como eu disse, estruturantes da nossa sociedade, né, como muitos autores colocam, a casa grande senzala continua na atualidade,
as senzalas são as favelas, as periferias, e a Casa Grande produzindo essas ideologias e defendendo que a solução é a redução da maioridade penal. Bom, sigo finalizando então as minhas reflexões, espero ter conseguido ser minimamente clara, são temas complexos, difíceis de serem falados sem a interação com as pessoas que vão trazendo as interrogações. Espero ter contribuído de alguma maneira. E antes de finalizar, gostaria apenas de destacar, como eu tenho feito, algumas obras que eu acho fundamentais. Duas obras históricas e fundamentais para pensar a nossa realidade brasileira é Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Eu nunca vou me esquecer, eu li essa obra no ensino médio, quando eu estava prestes a fazer vestibular, porque uma professora de literatura disse assim, uma aula, eu começava a me interessar e querer entender por que o Brasil tinha tantas desigualdades sociais, por que tinha tanta pobreza e uma minoria tão rica. E aí minha professora respondeu, se você quer entender por que o Brasil é assim, historicamente, socialmente falando, leia Casa Grande e Senzala. Então, um livro fundamental para entender a nossa história. O livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que aliás essa edição de Casa Grande e Senzala é comentado por ele, A Formação e o Sentido do Brasil. Acho que são duas obras fundamentais para entender a formação coletiva, social e histórica da nossa sociedade. Esse livro do Rancière, que eu gosto muito, veja o título dele, já é um tanto quanto polêmico, O Ódio à Democracia. Aqui ele vai trazer exatamente as problematizações e os paradoxos da nossa atualidade, das forças democráticas e antidemocráticas, e desenvolver bastante o quanto a democracia está calcada no princípio do dissenso. Esse livro que eu acho fantástico, que é uma articulação, o Rancière tem uma influência muito forte do Michel Foucault, dentre outros autores, que é um livro Diálogos e Dissidências, Michel Foucault e Jacques Rancière. Então, a Angela Marx e o Marco Aurélio Máximo Prado, que também é da Associação Brasileira de Psicologia Política, eles fazem exatamente isso, né? O que é possível dialogar entre Rancière e Michel Foucault e aonde também eles se desencontram. E, por fim, divulgo o último livro lançado no Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, que, aliás, o próximo simpósio será realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem gosta desse tema, principalmente pensando nos estudantes que estão iniciando na psicologia, conhecendo as diversas áreas da psicologia, a psicologia política é uma delas, e que querem estudar esses temas como democracia, Estado, direitos humanos, sujeito político, ações coletivas, movimentos sociais, que é o último livro do Simpósio de Psicologia Política, que foi do último simpósio, que é de 2018, organizado pelo Frederico Alves Costa e pelo Marcos Ribeiro Mesquita, professores também de universidades federais, da Federal de Alagoas e os dois da Federal de Alagoas, desculpa, que o título é Psicologia Política no Brasil, Enfrentamentos a Processos Antidemocráticos, um livro extremamente atual para pensar o nosso sistema político brasileiro. Pessoal, então é isso. Espero ter suscitado algumas questões e reflexões e contribuído para continuarmos nessa análise da inserção das práticas PSIS no campo das políticas públicas e sociais. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.